Então, dando continuidade ao estudo do livro A Missão do Espiritismo, do nosso irmão Ramatis, que está quase a chegar ao fim, hoje vamos falar no capítulo 11 sobre o Espiritismo em face da homeopatia. Questiona o médium ao espírito Ramatis qual é a relação de simpatia entre a doutrina espírita e a homeopatia. Será que existe ou não relação? Será que existem ou não semelhanças? Dado que a homeopatia, eu penso que todos nós já ouvimos falar neste termo, ele é mais ou menos familiar a cada um de nós. Muitos de nós já tentamos o tratamento das nossas maleitas físicas através da medicina alternativa, da medicina natural, homeopática. Então hoje vamos aprender um bocadinho mais acerca deste tema que eu penso que é de interesse comum. Ramatis então esclarece-nos: o Espiritismo é doutrina de esclarecimento do espírito imortal. A homeopatia é ciência que estuda e trata dos efeitos mórbidos que a mente produz no organismo psicofísico. A sua ação terapêutica não é particularizada exclusivamente ao corpo enfermo, mas procura ajustar a medicação de acordo com o tipo mental em tratamento. Ou seja, a mente, não só o tratamento do corpo, como o tratamento também da mente. Portanto, existem semelhanças efetivas entre estas duas realidades. Como entenderíamos tal medicação com o tipo mental em tratamento? A homeopatia também não é medicina para curar o corpo físico? Ramatis então esclarece: Samuel Hahnemann, o pioneiro da ciência homeopática, não só considerou, como ainda provou, que a enfermidade, tanto quanto a saúde, tem sua origem primacial na mente, nas emoções e em todas as sensações da criatura. Eu realçava, não só considerou, como também provou, ou seja, já existem estudos, já é uma constatação, como a nossa saúde é o resultado dos nossos desequilíbrios mentais, dos nossos desequilíbrios espirituais. Essas duas realidades estão intrinsecamente ligadas entre si. Por isso, deve ser tratada como um todo vivo, isto é, corpo e alma, pois as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou mais densa do corpo humano. A saúde, como a doença, vem de dentro para fora e de cima para baixo, ou seja, da alma para o corpo. E quando entendemos de cima para baixo, porque é a nossa ligação a Deus, à nossa essência divina, à nossa essência espiritual, que depois se traduz na matéria mais densa, mais grosseira, mais adstrita ao mundo terra no qual estamos reencarnados através do nosso corpo físico. Essa conceituação, muito arrojada para a época, hoje firma-se no próprio Espiritismo, doutrina que também se preocupa com a cura da alma e, consequentemente, saúde do corpo. Mais uma equivalência, então, entre elas. Aliás, desconhecida entidade espiritual. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, sem razão da febre maldita do ouro. E os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes académicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Diz-nos Emmanuel, um espírito abençoado que muitas vezes se aproximou da humanidade através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier para nos esclarecer. Muitas vezes aqui é falado no centro da tendência natural, evolutiva da própria medicina em aproximar-se dos preceitos da vida espiritual e da necessidade desse equilíbrio espiritual. E através desta mensagem da Emmanuel sabemos que não tardará isso a acontecer. No Brasil já existem universidades que têm as duas componentes, preparando os futuros profissionais de saúde para agir nas duas áreas, porque eles já conseguem entender que as duas áreas são essenciais para obter os melhores resultados na cura dos doentes, porque é isso, no fundo, que se pretende. Continuando,
A homeopatia, portanto, já é medicina de ordem psíquica, capaz de drenar da mente desregrada os resíduos nocivos dos enfermos, em perfeita simpatia com o espiritismo, que esclarece os homens para não pecarem mais e assim gozarem de mais saúde. Portanto, o espiritismo dá-nos os conhecimentos morais para não fazermos mal a nós próprios. É difícil conceituarmos que a medicação homeopática possa interferir diretamente no seio da alma quando atestamos úlceras, atrofias, congestões hepáticas, inflamações renais, febres, afecções pulmonares e cânceres, coisas objetivas e dilacerantes do corpo físico? Pergunta o autor. E Ramatis esclarece: a saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sob o plano físico. As moléstias em geral têm o seu início no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, advertindo que a alma está enferma. O corpo carnal é o centro de convergência de todas as atividades psíquicas do espírito encarnado e do seu comportamento orgânico ou fisiológico depende fundamentalmente dos pensamentos e dos sentimentos do ser. Quantas vezes nós adoecemos, quantas vezes com bastante gravidade e questionamos: porquê eu? Porquê? Porquê é que isto me foi acontecer? Eu estava bem, tudo estava bem comigo. Será que estava mesmo? O problema é que nós não somos, desde pequeninos, habituados a analisar o nosso ser interior, assim como analisamos o nosso ser exterior. Nós até vamos ao médico, fazemos os check-ups direitinho nas várias áreas da saúde e ficamos por aí. Esquecemos-nos, ainda não temos o conhecimento, muitas vezes a sensibilidade de fazer também o nosso check-up interior, de vermos que ódios estamos a cultivar, que sentimentos estamos a cultivar, porque efetivamente essa vai ser a causa de futuras enfermidades, de futuros sofrimentos físicos também. E nós esquecemos de tratar esses. Colocamos o creme, colocamos as pomadas, tomamos os comprimidos e depois esquecemos-nos de ir à origem dos problemas atuais, passados e também futuros. Concluindo esta resposta, obviamente, desde que o homem controle sua mente e evite os bombardeiros perniciosos que lhes sacodem toda a constitutura carnal, ele goza mais saúde, porque deixa as coletividades microbianas de sua constituição celular operarem satisfatoriamente na composição do organismo físico. É sabido, as células do nosso corpo alimentam-se daquilo que nós lhe damos, através da nossa disposição interior. Todos nós sabemos que as pessoas pessimistas é mais difícil obterem a cura, enquanto as pessoas otimistas muitas vezes ultrapassam situações que surpreendem até os profissionais de saúde, que não encontram como aquela pessoa se curou. Mas acontece. Que se entende pelo aforismo de que a saúde e a doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora. O espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico. Tudo está interligado. Através da mente circulam de cima para baixo os pensamentos de ódio, inveja, sarcasmo, ciúme, vaidade, crueldade e orgulho, incorporando-se em sua passagem com as emoções de choro, medo, alegria ou tristeza e que perturbam o equilíbrio do organismo físico. O medo ataca a região umbilical, na altura do nervo vago simpático e pode alterar o funcionamento do intestino delgado. A alegria afrouxa o fígado e o desopila da bilis. O sentimento de piedade reflui instantaneamente para a zona do coração. A inveja comprime o fígado, extravassa a bilis, confirmando o velho refrão de que a criatura, quando fica amarela ou verde, é de inveja. Portanto, os antigos já faziam estas comparações.
O medo produz suores frios e a adrenalina defensiva pode fazer eriçar os cabelos, enquanto a timidez faz afluir o sangue às faces, causando rubor. O homem fica mortalmente pálido diante da fera ou inimigo implacável. A cólera congestiona o rosto, mas paralisa o fluxo da bilis e enfraquece o colérico. A repugnância esvazia o conteúdo da vesícula hepática, cuja penetração da circulação produz náuseas e tonturas. São apenas alguns exemplos de como interfere na nossa saúde física os sentimentos que nós produzimos e alimentamos. Há o eczema, produto da cólera ou da injúria, depois da intoxicação hepática, cujas toxinas mentais penetram na circulação sanguínea. A urticária é muito comum naqueles que vivem debaixo de tensão nervosa e das preocupações mentais. As emoções violentas, de alegria ou desespero, também provocam mortes súbitas pela síncope ou apoplexia. Todas as partes do corpo humano são afetadas pela influência da mente, através do cérebro humano, cujas ondas de força descem pelo corpo e graduam-se conforme o seu campo energético. A onda de raiva faz crispar até as extremidades dos dedos, mas a onda emitida por um sentimento de doçura, bondade ou perdão afrouxa os dedos num gesto de paz. Há grande diferença entre a mão que amaldiçoa agitada por um sentimento de ódio e a de gesto em que ela abençoa. Através do sistema nervoso, circulatório, linfático e endócrino, as emoções alteram profundamente a função normal dos órgãos do corpo físico. E nós conseguimos sentir e comprovar como nós nos sentimos depois de uma discussão, de um momento de maior revolta, de dor. Sentimos-nos bem? Não. O nosso organismo está todo em desarmonia. Ficamos nervosos, tensão alta e por aí fora. Enquanto, se levarmos uma vida mais tranquila, o nosso organismo também anda de uma forma mais suave. Após observações tão sensatas, Hahnemann verificou que a terapêutica mais capacitada para operar e influir na raiz das emoções e dos pensamentos perturbadores seria realmente a homeopatia. Deixe chegar ao termo adequado. As doses infinitesimais e potencializadas pelo processo homeopático desafogam do psiquismo o potencial perigoso gerado pela mente desgovernada. É uma terapêutica exata, que reativa os órgãos combalidos, sem lhes exigir a drenação violenta da medicação tóxica alopática. Uma medicação mais suave, que nos trata, que estimula as coisas boas e a capacidade do próprio órgão, sem recorrer a fármacos mais danosos, que nos vão prejudicar também noutras coisas. Na próxima questão, consoante vossas palavras e segundo a consideração de Hahnemann, qual é a relação eletiva entre o espiritismo e a homeopatia? Ramatis esclarece: enquanto o espiritismo ensina ao homem a dominar seus pensamentos indisciplinados e pecaminosos, a homeopatia atua no mesmo nível mental, ajudando o corpo físico a libertar-se dos resíduos deletérios que o enfermam. O espiritismo esclarece o espírito e a homeopatia o socorre. Não seria criticável a interferência da homeopatia desfazendo os próprios efeitos censuráveis ou pecaminosos das criaturas que produzem venenos pela força dos maus pensamentos e sentimentos responsáveis pela doença? Isso não enfraqueceria o sentido retificador da lei do karma, que estabelece a culpa conforme a causa? Não existe um mal absoluto nem o castigo deliberado por Deus, mas todo o sofrimento humano é produto das contradições do homem contra as leis da vida. O castigo é apenas o reajuste do espírito ao sentido progressista de sua aventura eterna. As leis de Deus não regulam as atividades e o progresso espiritual, não se comovem pelas súplicas melodramáticas dos homens, nem se vingam da rebeldia humana. Os estados de sofrimento e os corretivos resultam da perturbação humana no cientificismo de aplicação dessas leis benfeitoras.
Por isso, a filosofia, a religião e a ciência do mundo envidam todos os seus esforços no sentido de solucionar os problemas difíceis gerados pelos homens em todos os setores da vida. Deus não quer o castigo do homem, mas a sua felicidade. Se a homeopatia não deve sanar os efeitos ruinosos de pensamentos e sentimentos maus do ser para não turbar a lei do karma, nem o espiritismo deveria se esclarecer antes de pecar, pois isso também elimina ao homem o ensejo dele sofrer por coisas que fatalmente desejaria fazer. É de boa regra o receituário mediúnico e espírita em só receitar homeopatia? Por vezes acontece na nossa casa os mentores espirituais trazerem receituário homeopático, natural, sem recurso a fármacos. Ramatis esclarece. Ainda obedecendo à própria lei do karma, há criaturas que não fazem jus à cura pelas doses infinitesimais da homeopatia. Não reconhecemos esse valor. Elas não são eletivas a esse tratamento tão racional e indolor e, por isso, tanto a receita médica como a mediúnica, homeopata, não lhes faz efeito. Porque nós não queremos, nós ainda não estamos dispostos. É muito mais fácil confiar na consulta do senhor doutor e nos remédios da farmácia do que confiarmos nos amigos espirituais que realmente nos amam e que não têm outro tipo de interesses, nomeadamente os económicos. A nossa fé ainda é muito vacilante. Não é que as outras, atenção, não é que os outros tratamentos não sejam necessários, muitas das vezes, sem dúvida nenhuma, mas a partir do momento em que um amigo espiritual devidamente reconhecido e uma entidade séria nos traz uma indicação de tratamento natural, homeopata, nós devemos aproveitar, porque ele sabe o que é melhor para nós. Jamais traria algo que nos prejudicasse. Só que a nossa fé ainda é pequena, nós ainda não confiamos. Como não confiamos no momento do passe, como não confiamos no momento da fluidoterapia, ainda andamos às vezes por andar. Como se explicam as vossas palavras sobre as pessoas não eletivas à homeopatia? Ele vai continuar a esclarecer-nos dizendo: indubitavelmente, as pessoas que se curam pela homeopatia são mais felizardas do que os doentes que só reagem sob a medicina aleopática, com suas drogas tóxicas, injeções musculares ou endovenosas, punções, cauterizações ou cirurgia. A homeopatia não produz reações dolorosas e violentas, não requer perfurações das carnes pelas seringas dolorosas, não é medicação tóxica ou repulsiva que elimina um sintoma e produz outros mais graves. Assim, há doentes cujo karma constitui uma natureza que só reage às medicações agressivas e dolorosas, por isso desconfiam ou ridicularizam a medicina dedicada das doses infinitesimais. Ainda tem a ver com a sensibilidade de cada um, com o patamar de cada um. Se nós somos uma pessoa muito materialista, muito densa, muito agarrada aos valores terrenos, como? Nem vamos confiar na homeopatia, nem vamos confiar num amigo espiritual, nem vamos confiar em Deus, não vamos confiar em nada que se eleve acima disso, porque o nosso patamar, o nosso campo de visão ainda é muito materialista, ainda é muito terreno. Eu recordo uma vez, ainda no centro antigo no Monte Formoso, contar que foram pedir realmente ajuda à nossa irmã Leonor ao atendimento e depois no fim comentaram: não levam nada, é porque isto não é bom. Portanto, se não se pagar, não há ajuda. Como é que é possível? Porque a nossa visão ainda é materialista, ainda é muito limitada. Nós ainda não acreditamos que alguém ajude por amor, pelo simples prazer de ajudar. Nós ainda não conseguimos interiorizar essa realidade. E nesta casa, garanto-vos que o que mais existe é amor da espiritualidade, é doação pelo prazer da doação. Nós não aceitamos ainda isso. O espiritismo é doutrina de esclarecimento espiritual e pode paranifar, ou portanto apadrinhar, a medicina homeopática, que opera com êxito nas funções da mente humana.
Os homens, quanto mais sadios de pensamentos e sentimentos, também serão mais sensíveis à terapêutica que lhe atua mais propriamente no psiquismo, como é a homeopatia, questão de afinidade, questão de ligação, questão de crença, de vontade, identificar-nos com aquilo que nos é dito e que nos é feito. É uma questão de sintonia e daí resultar melhor numas pessoas do que noutras. Há profunda simpatia entre a doutrina espírita e o sistema homeopático, pois são bastante correlatas a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes e a lei kármica de que as mesmas causas geram os mesmos efeitos. Em sua atividade benfeitora, o Espiritismo conduz o homem para a sua mais breve evangelização. Isso asseia-lhe a mente e purifica-lhe o sentimento, logrando a cura das enfermidades da alma, como o ódio, a raiva, a luxúria, a violência, crueldade ou o orgulho. Quantas vezes é recomendado nesta casa às pessoas que estão em tratamento do PAS, de fluidoterapia, de todas as necessidades, frequentarem o estudo, as palestras, porque é através desta atividade doutrinária de evangelização que nós vamos combatendo os nossos verdadeiros males. E esse combate desses males é essencial para depois resolvermos todos os outros problemas, como explica a resposta. Quando nós combatemos o nosso orgulho, a nossa maledicência, o nosso mal sentir em relação a tantas coisas, nós estamos a fazer o que ao nosso corpo físico? Estamos a tratá-lo. Estamos a tratá-lo. E um tratamento é absolutamente imprescindível para que o outro resulte. E não só o tratamento do passo ou da fluidoterapia da casa espírita, o tratamento do médico também. Garanto-vos que a partir do momento em que nós nos aprimoramos interiormente, que nós ficamos mais sensíveis ao de bom que temos, quando nós procuramos produzir coisas boas, toda a nossa saúde melhora. Todos os tratamentos, sejam eles quais forem, melhoram também a nossa condição. É absolutamente essencial. Deste modo, é a providência mais eficiente para diminuir os doentes do mundo, uma vez que a saúde e a moléstia são produtos da boa ou má atitude da alma. À medida que o homem se evangeliza, ele também se torna um paciente mais fácil de cura, sob a homeopatia, porque é a medicina mais eletiva às criaturas de bom nível espiritual. É por isso que as crianças curam-se mais rapidamente pela terapêutica homeopata, pois elas ainda não alimentam prevenções científicas, nem o cortejo de pensamentos maus. Ainda não estão tão materializadas como nós. A homeopatia é medicina adversa à aleopatia? A homeopatia não é doutrina médica propositadamente adversa à aleopatia, mas apenas uma resultante natural do progresso terapêutico no mundo terreno, em conformidade com a própria evolução mental e psicológica do homem. Portanto, tudo no nosso planeta vai tendo uma evolução, como vamos ver mais à frente. Nós não podemos ficar agarrados eternamente a uma medicina convencional. Temos que evoluir. Existem outras soluções. Ainda que a nossa comunidade médica, a nossa vertente de saúde, portanto, do país e do mundo, sejam resistentes a este tipo de alternativas. E nós sabemos que o são. Mas o futuro não é isso que nos diz, não é isso que nos mostram e não é isso que certamente vai acontecer. Que outros motivos provam que a homeopatia é medicina de profunda ação psíquica? No tratamento da saúde humana, devemos reconhecer a disciplina e a ação de uma lei espiritual que, além de substituir gradativamente as técnicas terapêuticas de acordo com o progresso mental e científico do homem, preocupa-se fundamentalmente com sua maior elevação de cura psíquica. O homem é tratado no mundo material conforme seu grau de evolução espiritual. A medicina bárbara do passado, com o exagero do cautério do ferro em brasa, a excentricidade das ventosas, dos exutórios, das sanguessugas e da terapeuta escatológica, tratamento por meio de vômitos e purgativos, foram degraus preparatórios intermediários para a medicina aleopática do século atual, onde já se conta com o benefício da penicilina, das súlfilas e da anestesia.
A homeopatia é hoje degrau superior da medicina do mundo. É também o elan de acesso à futura medicina psicotápica, pura e racional, quando o homem conseguir melhor aprimoramento espiritual. O paciente do médico homeopata não deve ser considerado apenas como portador de um órgão ou sistema afetado, ou em função de uma doença específica, mas, acima de tudo, inquirido em razão do seu próprio tipo psicossomático, em que são reveladas em conta todas as suas idiosincrasias e sintomas mentais. A soma do todo mental, psíquico e físico do indivíduo é o que interessa particularmente ao médico homeopata, seu entendimento psicológico, o seu sentimento, a sua emotividade e o seu raciocínio em confronto com o ambiente em que vive. Qualquer manifestação doentia não se opera no indivíduo separada do sentimento da razão ou da vontade, pois isso seria alienação mental, descontrole orgânico e sua morte fatal. Portanto, é tudo de acordo com a nossa vontade, com o tipo de sentimento que nós manifestamos, e o profissional da homeopatia, fazendo obviamente a ressalva um bom profissional, um profissional responsável, tem que analisar o paciente, a pessoa, no seu todo. Isso acontece na medicina convencional. O médico pergunta-se como é que lá em casa está tudo bem, como é que se sente interiormente, está com algum problema? Não. A nossa medicina ainda limita-se à parte física, à parte orgânica. Não é? Falta, sem dúvida nenhuma, eu penso que todos nós reconhecemos que a nossa medicina tem essa lacuna da preocupação com a pessoa, com o ser que está na nossa frente. Como poderíamos apreciar melhor a profunda relação existente entre a lei kármica e o tratamento empregado pela homeopatia? Na homeopatia, as doses infinitesimais dinamizadas de determinado veneno ou substância devem curar as enfermidades que seriam provocadas pelas mesmas coisas ingeridas em tintura-mãe. A lei kármica pode ser considerada uma espécie de homeopatia espiritual, pois atua sob a mesma disciplina dos semelhantes para a cura dos espíritos faltosos. O tirano será escravo, o orgulhoso humilhado e o cruel vítima do despotismo tirânico, retificando-se em existências futuras, à semelhança de doses miúdas constituídas dos mesmos elementos que causaram a enfermidade espiritual, os acertos necessários para nós aprendermos. Quem maltrata um dia vai ter que sofrer essas consequências também, para que possa aprender o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Se nós tomarmos consciência antes, se procurarmos pôr em prática aquilo que vamos aprendendo, vamos atenuando a nossa dívida, vamos aprendendo e assim amaciando mais à frente os nossos sofrimentos. Senão, a lei de causa e efeito, já conhecida de muitos de nós, vai impor as suas regras e vai nos trazer os ensinamentos necessários. E qual a diferença entre a lei kármica e o tratamento alopático? A lei espiritual, por exemplo, em lugar de violentar a alma doente de tirania e sujeitá-la a uma terapia alopática que pode eliminar drasticamente os efeitos sem extinguir a causa da enfermidade, prefere submetê-la à dinâmica corretiva das doses homeopáticas e situá-la entre os tiranos menores. Ela então apura e decanta gradativamente o seu estado espiritual enfermiço do passado. No primeiro caso, o tirano seria punido alopaticamente pelo fato da tirania ser considerada digna da mais drástica eliminação. No segundo, a lei do karma reeduca o tirano, fazendo sentir em si mesmo, em doses homeopáticas, os mesmos efeitos tirânicos e daninhos que semeou algures. Mas deixa-lhe o raciocínio aberto para empreender a sua retificação psíquica, à semelhança do que faz a homeopatia, que reeduca o organismo sem violentá-lo e o ajuda a renovar-se, predispondo-o a melhor coesão mental e reflexão do próprio doente. Ademais, como a purificação do espírito se deve processar de dentro para fora, através da evangelização consciente e de uma vida digna à luz do dia,
Toda a absorção de fluidos animais inferiores ofusca ou obscurece o campo áurico do perispírito. Há alguma relação entre o tipo de enfermo eletivo para a homeopatia e o homem eletivo para o espiritismo? O indivíduo eletivo para a homeopatia é o que apresenta predisposição mental e psíquica para esse tratamento tão delicado e sensato. Assim como há criaturas com melhores disposições para a música, para a pintura ou para a escultura, há também as que são mais sensíveis ao medicamento homeopático, cujo psiquismo confia na droga apesar da aparência inócua. Considerando-se que a homeopatia é terapêutica já no limiar das fronteiras espirituais, todas as condições psíquicas positivas auxiliam a incorporação energética das doses diluidíssimas, enquanto as disposições negativas são responsáveis pelo insucesso. O indivíduo de sensibilidade espiritual, acessível aos ideais nobres, preocupadíssimo com sua redenção e ascensão espiritual, é eletivo à homeopatia, porque sua disposição superior o encaminha para o sucesso da medicina, cuja ação fundamental se opera na intimidade da própria contextura do perispírito. O perispírito é o nosso corpo energético. É o elo de ligação entre o nosso espírito, entre a nossa essência e o nosso corpo. Ali no meio fica o nosso perispírito. É ali que ficam registadas, é o nosso BI espiritual, digamos assim, é ali que ficam registadas todas as nossas maleitas e todas as coisas boas que nós produzimos também. É o nosso disco rígido, não é? Como o irmão Fernando costuma dizer, é o disco rígido do nosso computador. Assim ocorre o mesmo com o indivíduo eletivo ao espiritismo, porque isso é consequência de uma disposição, sensibilidade e atração íntima em simpatia, com princípios de acentuada predominância espiritual. Indiscutivelmente, só se convertem ao espiritismo as criaturas fatigadas dos cerimoniais, idolatrias, promessas, cultos, sacerdócio organizado, superstições e tabus religiosos. Elas buscam doutrina que lhes amenize a sede de esclarecimentos diretos à sua alma atribulada. Desejam o conhecimento e o roteiro espiritual, independente de quaisquer ritos, compromissos ou interpretações dúbias. Preferem que o esclarecimento lhes atinja o fundo da alma, sem complicações simbólicas ou complexidades iniciáticas. E o espiritismo, terapêutica direta às necessidades da alma, também se assemelha à medicina homeopática, cujo energismo alcança o domínio da mente humana para exercer sua ação benfeitora. Muitos de nós já não nos identificamos com determinadas doutrinas, com determinadas religiões, com determinados locais, porque já nos é insuficiente, já não entendemos as coisas dessa forma. Daí a nossa necessidade de buscar algo mais, algo que esteja mais de acordo com a nossa essência e que nos esclareça as questões que, enquanto seres em evolução, vamos colocando e ainda iremos colocar muito mais. E quais seriam os pacientes não eletivos à homeopatia? Falámos nos eletivos, agora os não eletivos. O glutão, o impiedoso, o descrente, o libidinoso, o alcoólatra, o colérico, o avarento ou o ciumento não são pacientes eletivos à terapêutica suave e generosa da homeopatia, porque suas mentes são usinas produtoras de fluidos deletérios e aniquilantes da ação energética das doses infinitesimais. No entanto, o homem frugal, piedoso, pacífico, honesto, casto, abstémico e espiritualista, reage com extrema facilidade à ação homeopática porque sua condição psíquica elevada afina-se perfeitamente ao tipo sutil e suave da medicação homeopática também. Ainda tudo é necessário. A medicina convencional é necessária, sim, enquanto houverem pessoas que só esse tipo de tratamento resulta, que ainda se identificam com essas questões mais grosseiras, com fármacos mais grosseiros.
ela ainda é necessária sim. Quais as outras relações simpáticas entre o espiritismo e a homeopatia? Sob o conceito homeopático, não existem doenças, mas doentes. Sob o conceito espírita, não existem pecados, mas pecadores. Em ambos os casos, a solução terapêutica deve ser dirigida aos indivíduos doentes ou pecadores, em vez de se buscar quaisquer entidades enfermiças responsáveis pelas consequências da medicina aleopática, desorientados e exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos. Os homens que buscam o espiritismo também assim o fazem, já descrentes das hierarquias religiosas, dos dogmas e postulados, cuja materialidade os isola da comunicação direta, rápida e simples com a divindade. Nós não falamos diretamente com Deus, com os espíritos amorosos. Temos que passar por alguém. Não. É o nosso coração. Porque Deus ensina-nos que nós somos todos irmãos, de igual para igual. Logo, as hierarquias não são necessárias. Esta resposta realmente tem aqui imensas coisas que nós podemos ler e reler para conseguir compreender. Porque quando nós chegámos à casa espírita já desorientados, porque nada resultava, porque o médico não tratava, porque não compreendia, porque nada solucionava as nossas questões. Porque nós muitas vezes precisamos de algo mais. E são essas dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem muitas vezes chegar aos sítios certos, que nos esclarecem e que são as alavancas para nós abrirmos os nossos olhos para uma realidade superior, que efetivamente nos vai ajudar. A cura homeopática dependerá mais do próprio paciente, conforme o zelo, a perseverança, paciência e confiança no tratamento tão sutil, do que do médico que lhe prescreve as doses infinitesimais. A dieta, o repouso, o controle emotivo, a serenidade mental são os fatores mais positivos e eficientes para a cura mais breve. No entanto, bem diferente é a medicina aleopática, da aleopatia neste caso, em que em vez de catalisar as energias vitais do organismo humano, penetra brutalmente no cosmos celular, com o arremedo químico de substâncias tóxicas injetáveis, provocando as reações violentas da velha disciplina dos contrários preconizada por Galeno. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Não basta tomar a medicação. Temos toda a responsabilidade na nossa própria cura. Há religiões que combatem o pecado e esquecem de esclarecer o pecador, pois o excomungam e decretam-lhe a violência sádica do inferno. Há doutrinas que esclarecem o pecador e o ajudam a redimir-se de modo tolerante, afetuoso e sem ameaças. Assim é a aleopatia atacando as doenças e a homeopatia socorrendo os doentes, preocupando-se com a pessoa, não só com a doença. Mencionaste certas situações emotivas e mentais que podem ser modificadas durante o uso da homeopatia. Isso não poderá induzir-nos a crer numa terapêutica especial capaz de modificar mecanicamente até a conduta do indivíduo? Assim não desapareceriam a responsabilidade e o mérito espiritual do homem em conhecer-se a si mesmo ou então orientar conscientemente a sua própria evolução? Porventura, o ciclo de reencarnações não é uma terapêutica divina que obriga o espírito a se retificar e a progredir compulsoriamente, situando-o nos ambientes hostis ou entre a parentela terrena adversária para fazê-lo purgar as suas enfermidades espirituais? Quantas vezes o homem é cercado pela deformidade física, por uma moléstia congénita ou paralisia orgânica, ou ainda sujeita às vicissitudes económicas e morais, obrigada a enquadrar-se nos ditames do bem. Mas nem por isso o espírito perde o mérito da sua retificação espiritual, pois diante da escola implacável da vida física, é ainda a sua consciência que realmente decide quanto a aproveitar ou desprezar a inexorável terapêutica kármica aplicada compulsoriamente pela lei justa do Pai.
As doses infinitesimais pelo processo homeopático realmente podem modificar certos sintomas mentais do paciente, pois elas descarregam e fazem volatilizar os resíduos psíquicos que podem estar acumulados há longo tempo, quer intoxicando o perispírito, quer descontrolando as emoções ou afetando a direção normal do espírito. É de senso comum que certas drogas tóxicas e certos tipos de entorpecentes, tais como o ópio, a morfina, o aurometálicum, a mescalina, o ácido lisérgico, o gás hilariante, a beladona ou a cocaína, também podem influir na mente de modo pernicioso, pois provocam distorções mentais, delírios alucinatórios, estados esquizofrénicos ou melancolias no psiquismo do homem sadio. Conforme a lei homeopática de que os semelhantes curam os semelhantes, essas mesmas substâncias e tóxicos que em doses alopáticas ou maciças provocam estados mórbidos dos seus pacientes ou viciados, depois de inteligentemente dinamizadas e ministradas em doses infinitesimais, podem efetuar curas em casos cujos sintomas também se assemelhem. Assim, o impacto energético da dose infinitesimal liberta então o psiquismo da carga que ali se condensou por efeito do abuso de tóxicos, como os miasmas, os vírus psíquicos, as enfermidades mentais, os resíduos que resultam também dos desequilíbrios emotivos. O impacto energético. Como a energia, a nossa energia, a energia dos amigos espirituais, podem limpar, podem tratar-nos, sim, aquilo que nós tantas vezes densamente acumulamos em nós. Damos por concluído este capítulo. No final, todos nós sabemos e sentimos, espero eu, que tudo está em nós. Nós temos a capacidade de nos harmonizar, de nos desarmonizar. Tudo está em nós. Nós somos pequenos deuses, temos infinitas possibilidades, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa determinação, de acordo com a nossa evolução. Estamos na vida, estamos aprendendo, estamos caminhando. O ensinamento nos é dado, compete a cada um de nós pô-lo em prática, adaptarmos-nos a nós próprios, porque vamos ser, sem dúvida nenhuma, os principais beneficiados. Muito obrigada pela vossa atenção, que Jesus nos dê força para caminharmos pelo caminho certo.